Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Bruna Chiles. Nessa aula, nós vamos aprender a divisão de sílabas. Professora, é necessário mesmo aprender a divisão silábica? Sim, pessoal, pelo incrível que pareça, muitas pessoas erram ali na hora da prova, porque a banca justamente vai cobrar palavras ali que a separação vai ter ali uma letra muda, ou que algumas pessoas acham que a palavra é pronunciada de uma forma e, na verdade, ela é pronunciada de outra. Então, nessa aula, você vai aprender essas regras de agrupamento comigo. Então, o que é a divisão de sílaba? Nada mais é que dividir aí uma palavra em partes de acordo com o número de vogais. Então, tem que ficar bem atento, porque a consoante, se ela faz parte de uma sílaba, o que é uma sílaba? Você pegar ali uma consoante com uma vogal. Lembra lá que nós estudamos as sílabas complexas lá da quinta série? Ou quarta série, né? Quando começamos a estudar lá no jardim, ele é ensinado o quê? A letrinha B. Depois do B é ensinada a sílaba. Ba, be, bi, bo, bu. Lembra? Isso é uma sílaba. Depois tem as sílabas complexas, né? Que é o bra, o blá. Então, assim, tudo isso é uma sílaba, tá? A sílaba, ela é formada pela consoante e por uma vogal. A consoante sozinha, ela não pode formar uma sílaba. Já a vogal sozinha, ela forma uma sílaba, tá ok? Então, vamos lá. Então, tudo gira aí em torno da vogal. Por isso que é muito importante nós aprendermos aí, né, os fonemas e as letras, os sons, que nós vamos aprender isso na próxima aula. Mas tranquilo aqui, só para vocês pegarem aqui. As classificações das separações de sílaba, ou seja, os números de sílaba, é muito tranquilo. Nós temos os monossílabos, o próprio nome já fala, né? Se é monossílabo, vem de mono, que é um só. Nós temos o dissílabo, as dissílabas, que são 2 sílabas, as trissílabas, que são 3 sílabas, e as polissílabas, que são 4 ou mais sílabas. Ah, professora, muito tranquilo isso aí, eu lembro direitinho. O que vocês precisam aprender aqui? Nesse caso, é importante vocês aprenderem os monossílabos, tá? Por quê, professora? Porque na acentuação, tá? Nas regras de acentuação, a banca vai cobrar justamente o monossílabo tônico, para te confundir com a oxítona, tá? Ah, professora, como assim? Vou explicar. Por quê? Os monossílabos tônicos, os únicos que são acentuados, tá? Ou seja, nós temos os monossílabos também átonos, que é o quê? A sílaba é mais fraca. Por exemplo, olha aqui, ó, sol. O sol não tem acentuação. Mas por que o sol não é acentuado? Porque ele não está na regra do monossílabo. Para ser acentuado, ou seja, para ser um monossílabo tônico, nós acentuamos as vogais A, E, O, seguido ou não de S, que é a mesma regra da oxítona, tá ok? Então, o que acontece? Muitas vezes, ou seja, a banca vai colocar lá, por exemplo, a palavra pá e café, só para poder você identificar aqui. E pá, pessoal, ela não é considerada uma oxítona, tá? Ela pode até ser considerada oxítona, mas o quê? A regra dela é a monossílaba, porque ela só tem uma sílaba. Então, não tem como ficar classificando se ela só tem uma sílaba, tá? Então, ela é um monossílabo tônico. Já café, não. Café tem 2 sílabas. Então, aqui, café, eu já falo que é uma oxítona. E a regra dela é porque ela é terminada em e nós acentuamos, né, as vogais que termina em A, E e O, tá ok? Então, por isso que ela é acentuada, porque ela termina em E, ok? Então, é isso. De sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas, trissílabas e polissílaba vão ser 4 ou mais. Olha o exemplo de cacareco. Então, aqui, cacareco, eu tenho 4 sílabas, tá ok? A quantidade de sílabas aqui. Ah, professora, e como que a banca vai cobrar isso lá na prova? Pessoal, a banca, ela vai cobrar de uma forma que você possa identificar, tá ok? Identificar um conjunto lá de palavras que foram separadas de forma correta. Ela vai pedir também para você mostrar a separação correta de uma palavra ou a incorreta. Ela vai cobrar dessa forma. Então, o que é importante para vocês aprenderem aqui? Vamos lá primeiro para as que não são separadas. Pessoal, nós temos o dígrafo, por isso que é importante aprender cada parte aí, né, da ortografia para vocês poderem entender. Pode ficar tranquilo que nós vamos aprender todos os dígrafos. E aí nós vamos ter dígrafos que devem ficar separados. Quais são eles, pessoal? São 6 só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quais que vocês vão lembrar? Vocês vão lembrar que é o R, e aí é o X e o S. Ah, é, professora? Como assim? O R vai ser o RR,
O X, nós vamos ter o XC, tá? O XC e o XS. E os S, nós vamos ter o SS, o SC e o SC cedilha, tá vendo? Então, nós temos aqui, ó, aí você vai lembrar essa regrinha aqui, ó, que vai ficar 1, vai ficar 2 e vai ficar 3. Então, nós temos 6. Esses 6, eles sempre devem ficar separados, ok? Nós também vamos ter os dígrafos, que são dígrafos consonantais imperfeitos, tá? Ou, na verdade, né, não são dígrafos, são encontros consonantais. Muitas pessoas falam que é impróprios, mas ele também tem esse nome de imperfeito. O que é imperfeito, pessoal? Porque nós vamos ter os encontros consonantais que são perfeitos, que são os que não vão separar. Ah, professora, me dá um exemplo aí para ficar mais claro. Vamos lá, palavra Flamengo. Ó, o Flá, ele é um encontro consonantal. Professora, eu não entendo a diferença do encontro consonantal para o dígrafo. O dígrafo são o quê? 2 letras e um som representado, ok? Um fonema. Já o encontro consonantal são 2 letras e 2 fonemas. Os 2 sons vai aparecer. Flá, aparece o som do F e aparece o som do L, ok? Então tá. Professora, e aí? O Flá, aqui nesse caso, ele vai ser um encontro consonantal perfeito, porque ele não vai se separar. Mas nós temos o caso aqui do advogado, o adjunto, que vão ser encontros consonantais imperfeitos ou impróprios, que eles vão se separar. Olha o exemplo do Vasco. Vasco. Esse aqui é um encontro consonantal impróprio. Tá? Eles vão se separar. E aí nós temos também os prefixos, tá? Que esses as pessoas erram muito, a banca gosta muito de usar os prefixos, tá? Ou seja, o que são os prefixos? Nós aprendemos na aula passada, que são o quê? Afixos colocados aí antes do nosso radical. Então, olha aqui, por exemplo, a palavra subentendido. Muita gente fala isso aqui, ó. Olha como que as pessoas falam. Opa, deixa eu apagar aqui. Como que as pessoas falam isso aqui, pessoal? A pronúncia fica totalmente errada. Então, presta atenção. Ó, as pessoas falam assim, subentendido. Ó, subentendido. E, na verdade, a pronúncia correta não é essa. Na verdade, a pronúncia é subentendido. Tá vendo? É igual, por exemplo, no que todas elas que é o sublinhar. Tá vendo? Eu falo rápido, é como se eu falasse assim, ó, sublinhar. Porque a rapidez, ela dá essa tonicidade no fonema, mas nós temos que tomar cuidado, porque na escrita vai ser diferente. Na escrita, eu vou ter o sub, que é um prefixo, linhar, tá vendo? Ou seja, sublinhar. Aí, como nós falamos rápido, fica parecendo que a gente tá falando sublinhar, né? Mas é sublinhar, 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 sublinhar. Tá vendo? Quando nós falamos mais devagar, o som aparece aí com mais nitidez de cada palavrinha mostrando o prefixo. Nós falamos de forma rápida, né? Não vai mostrar. É igual, por exemplo, eu acho interessante o nome do meu esposo. O nome do meu esposo é Carlos Antônio. Quando eu falo bem rápido, quando a mãe dele fala bem rápido, ó, Carlos Antônio, Carlos Antônio, Carlos Antônio, Carlos Antônio, você pode ver que dá um Antônio no final. Reparou? Ó, vou falar bem rápido de novo e agora você vai prestar atenção. É como se eu falasse assim, ó, Carlos... Em vez de eu falar Carlos Antônio, quando eu falo rápido, o meu fonema, ele é fechado, ele vai dar um som aqui, dizer, ó, Carlos Antônio, Carlos Antônio, Carlos Antônio, Carlos Antônio, Carlos Antônio, Carlos Antônio, tá vendo? Dá um som de Z no final. Então, temos que tomar cuidado, porque a escrita é uma coisa, a fala é outra. E quando eu falo rápido, ele muda ali o fonema. E aí, muitas pessoas têm que aprender o quê? Que a separação silábica é a forma que nós falamos. Então, muitas pessoas erram por achar que a palavra é falada desse jeito e aí vão separar de forma errada, ok? Não deve ser separado, pessoal. Nós vamos aprender também lá na frente que não vamos separar o ditongo, né? E o tritongo. Como assim, professora? O ditongo nós vamos aprender que o ditongo ele é formado ali por uma semivogal mais uma vogal ou uma vogal mais uma semivogal. Que os tritongos são formados por uma semivogal, mais uma vogal e uma semivogal, e que eles devem estar na mesma sílaba. O tritongo só é tritongo se estiver na mesma sílaba. Se não estiver nessa ordem, se estiver separado, ele não vai ser tritongo, ele vai ser ali um ditongo ou um hiato, tá ok? Os dígrafos. E aí, a mesma forma que nós temos os dígrafos que são separáveis, que foi aqueles que eu mostrei lá para vocês, o X, o R e o S, nós temos também os
Não separáveis, quais são eles? São 5, nós temos o LH, o NH, o CH, o QU e o GU. Esses não vão ser separados. Nós também vamos ter os encontros consonantais, né, que esses aí eu já expliquei, que não vão estar separados, que é aqueles lá das sílabas complexas, né? BL, CL, CR, esses aqui são os encontros consonantais perfeitos, nós não vamos ter a separação silábica deles. Então, como que é cobrado? Né? Contar da sílaba, o erro, procurando ali o conjunto de palavras que estão separadas de forma correta. Então, vamos olhar aqui um exemplo. Olha aqui, ó. Em qual alternativa todas as palavras retiradas do texto estão com as sílabas separadas corretamente? Então, tá vendo aqui? A banca trouxe dessa forma. Ela pede um conjunto, tira palavras ali e pergunta quais que estão certas ou qual que é a incorreta, né? Então, olha aqui, ó. Iluminação. Então, vamos lá, ó. Iluminação. Então, aqui, ó, a gente vê que está errado. Separou o, né? Ventilação, ventilação, a mesma coisa, ó, ficou errado. Também, pessoal, também, ok. Utilizar, utilizar, aqui ficou errado. Coimbra, coimbra, ok, coimbra. E Amadeu, Amadeu. Prédios, ficou errado, e caixa também, porque nós não separamos de tongos, né? Não é prédios e nem caixa, é prédios e caixa. Então, prédios e caixa, ok? Então, aqui o nosso gabarito, letra C. Ó, outra questão, vamos lá. Cada uma das opções a seguir apresenta um vocábulo retirado do texto. Assinale a opção em que forma a separação silábica do vocábulo, né, indicada aí como está correto. Então, vamos lá. Narcisista. Narcisista. Tá vendo? É a forma que nós falamos. Mais. Eu não falo mais, eu falo mais. Então, aqui não se separa. Consciência. E aí? Ai, professora, eu não falo desse jeito. Eu falo consciência. Ok, vamos deixar isso aqui em AV. Espontaneidade. Então, tá errado. Nesse, nós aprendemos que os dois S não ficam junto. Necessidades. Fica necessidades. Ai, professora, todas estão erradas. Então, aí a banca, nesse caso aqui, ela deu o gabarito como letra C. Professora, eu poderia entrar contra recurso? Não, porque aqui a banca considerou proparoxítona eventual ou acidental. O que seria isso, professora? A maioria dos gramáticos não aceitam essas proparoxítonas. Ou seja, eu também discordo porque eu acho que a pronúncia fica estranha. Mas alguns gramáticos aceitam. Ou seja, ele aceita a dupla separação silábica em ditongos crescente, apenas em ditongos crescente. Ah, professora, agora lascou, eu não sei o que é ditongo crescente. O ditongo crescente é porque ele vai começar da semivogal para vogal, ele vai crescer. A semivogal é a mais fraca, tá? E a vogal é a mais forte. Então, se eu tenho algo crescente, ele começa do menor para o maior, não é verdade? Então, só vai acontecer isso caso o ditongo aqui seja crescente. E aí ele aceita duas separação. Eu posso falar história, ou eu poderia também falar história. Tá vendo? Ele aceita essa separação, porque quando eu falo devagar também dá o mesmo sentido, tá ok? Mas aí temos que tomar cuidado, mas podem ficar tranquilos, nós vamos estudar essas proparoxítonas eventuais lá quando nós vamos fazer a classificação lá, né? A separação, as regras ortográficas, aí nós vamos ver tudo isso aí, ok? Professora, isso é cobrado em bancas pequenas? Não, gente, dificilmente proparoxítona eventual vai ser cobrado em banca pequena, mas como nós estamos falando aí de concursos, de bancas que estão vindo, concursos
concursos novos agora, que já tem muito tempo que não faz concurso, né? Nós não sabemos se a metodologia mudou, como que essa prova vai vir cobrando. Se vai vir cobrando aí uma prova, vamos dizer assim, mais tranquila, mais complexa. Então, é bom vocês entenderem de tudo, para lá na hora da prova vocês poderem gabaritar tranquilamente, ok? Vamos ver essa aqui? Ó, ele quer também o conjunto aí, né, que esteja de forma correta. Então, vamos lá? Estoicismo, tranquilo. Consternado. Só um minutinho aqui. Consternado. Etoicismo. Ah, não é toicismo, é etoicismo. Então, essa aqui está errada. Consternado está ok. Inexpugnável também está ok. Então, aqui só isso aqui está errado. Etoicismo, ok. Etoicismo, ok. Esse aqui está errado, quer dizer, e esse aqui está ok. Então, esse aqui está errado. Consternado. Consternado está ok. Consternado está ok. Esse aqui está errado. Então, nós só temos essas duas agora. Ah, não, esse aqui está errado, né? Então, só ficou a letra B mesmo. Inexpugnável também está ok. Então, aqui o nosso gabarito, letra B. Vamos lá. Uso dos porquês para a gente finalizar. Pessoal, é muito tranquilo o uso dos porquês. Você só vai ter que lembrar da regra. Nós temos 4 porquês. Os porquês separado e junto, sem acento. Os porquês separado e junto com acento, ok? Então, o que você vai ter que lembrar, pessoal? Esse porquê aqui, separado e sem acento, ele é utilizado em perguntas quando podemos substituí-lo, esse porquê aqui, né? Pela palavrinha aí, por qual e pelo quê. Então, olha aqui, ó. Por que você quer ir ao shopping? Né? Porque ela não vem para a aula, né? Não entendo o motivo por que isso aconteceu. Então, ó, não entendo o motivo pelo qual ou por qual isso aconteceu, por qual motivo ela não vem para a aula, por que motivo ou pelo qual motivo você não vem ao shopping. Então, aqui eu sempre posso substituí-lo, né? Utilizando aí por qual motivo e pelo qual motivo que ele vai dar certo, tranquilo? Então, ó, por qual motivo você quer ir ao shopping? Por qual motivo ela não vem para a aula? Não entendo o motivo pelo qual isso aconteceu. Por qual aconteceu? Não, pelo qual aconteceu. Então, que ele pode ser substituído. Mas aí, o que eu quero que vocês lembrem? Esse porquê, ele sempre, na maioria das vezes, tá? Ele vai estar ali fazendo pergunta. Ele vai estar no início da minha frase, mas ele também pode vir aqui no meio. Olha aqui, ó. Não entendo por que isso aconteceu. Tá vendo? Sempre ele vai ser utilizado para saber o motivo, tá? Lembra disso. O porquê junto, vocês vão lembrar da conjunção, então é muito tranquilo. Toda vez que vocês verem o porquê junto, vocês vão lembrar lá das nossas conjunções que nós vamos trabalhar. Porque o porquê, ele é uma conjunção explicativa, ele sempre vai explicar o motivo. Tá ok? Então, olha aqui, ó. Eu não vou porque tenho um compromisso. Então, aqui ele explica o porquê que ele não vai. Por que ele não vai? Porque ele tem um compromisso. Estou com febre porque estou gripado. Então, por que ele está com febre? Porque ele está gripado. Minha mãe não está em casa porque ele está trabalhando. Tá vendo? Tudo vai ser dessa forma. O porquê vai ser junto e sem acento. Vamos agora ao porquê separado com acento. Pessoal, o porquê separado com acento, ele sempre vai vir no final de uma frase interrogativa ou de forma isolada. Aqui, a dica que eu dou para vocês é a questão da pontuação. Ele sempre vem perto de uma pontuação. Então, fiquem atentos em relação a isso. Olha aqui, ó. Sempre ele vai, mesmo que ele esteja isolado, ele vai estar próximo aqui de um ponto de interrogação, né? Ou um ponto ali se for uma pergunta retórica, né? Mas sempre, pessoal, ele vai estar próximo o quê? A um ponto. E na maioria das vezes esse ponto vai ser o ponto de interrogação. Tranquilo? E aí, por último, o porquê junto com o acento, esse eu acho mais tranquilo, ele também vai ser por motivo ou razão. Mas qual que vai ser a diferença do bizu aqui que vocês vão pegar? Ele vai ter um determinante antes. Por que determinante, pessoal? Porque ele deixa de ser, né, conjunção, e por causa do determinante, que na maioria das vezes vai ser um pronome, tá? Um pronome é um artigo. O que acontece? Ele deixa de ser, tá? A conjunção, e ele vai passar a ser substantivo. Ai, professora, como assim? Olha aqui, ó. Não entendi o porquê disso.
O que você não entendeu? O porquê. Então, ele aqui é o nosso substantivo. Tá vendo? E aí, como que eu sei, professora? Olha aqui o ó determinando. Então, ele sempre vai vir com determinante. Pode ser um artigo, pode ser um pronome. Olha aqui, ó. Você pode me explicar o porquê desse problema? O porquê desse assunto não me interessa. Então, sempre vai ter ali, né, os conectivos ali, os pronomes marcando ali esse pronome. Vamos treinar? Olha aqui, ó. Utilizando o uso dos porquê, assinale a alternativa que preenche respectivamente as lacunas. Então, vamos lá. Buscava incessantemente entender o porquê de tanta agressividade. Nós vimos que o quê? Quando eu tenho determinante, eu preciso ter o porquê junto com acento. Então, vamos lá. Então, aqui eu preciso ter o porquê junto com acento, certo? Então, vamos colocar ele aqui, ó. Porquê. Por quê, professora? Porque ele deixa de ser conjunção e passa a ser substantivo por causa do determinante. Se eu tenho, eu já descarto a letra A e já descarto a letra D, né? Vamos lá. Os governos não se ajudam. Se está perto do ponto, qual que é que a gente tem que ter? O separado, não foi que eu falei? O separado, porque sempre vai estar próximo ali do ponto de interrogação. Somente, aí vamos desmarcar aqui, peraí. Ah, já deu o nosso gabarito, né? Já deu o nosso gabarito, letra B. Então, olha aqui. Somente eles sabem por que sofrimentos passaram. Então, aqui está explicando o motivo, né? Ou explicando, é uma conjunção. Ah, não, professora, está separado. Então, aqui é uma pergunta retórica. Somente eles sabem por que sofrimentos passaram, ok? Vamos lá para o próximo. Porque no início de frase, então, sempre no início de frase é o separado, tá? Por último, viaja porque necessita de novas culturas. Então, aí esse aqui sim que é a conjunção, porque ele está junto, sem acento, e ele está aí explicando por que ele precisa viajar. Ele precisa viajar porque ele necessita do quê? De novas culturas, né? Acabou? Deixa eu ver aqui. Tem outro, ó. Assinar a alternativa correta quanto ao uso dos porquês. Então, vamos lá. Não fui à praia porque estava doente. Já é esse, já? Já é esse aqui? Eu coloquei logo no começo, mas vamos analisar as outras para ver se está certo? Então, vamos lá. Letra B. Não sei o porquê. Aí nós sabemos que aqui está errado. Por que aqui está errado, professora? Porque ele é o determinante. Então, esse porquê aqui, ele deixa de ser o porquê conjunção e passa a ser o substantivo. Então, é o porquê junto. Por que você fez isso com seu irmão? E aí? Aqui nós sabemos que o porquê aqui é sem acento, né? Você não está feliz? Por quê? E aí nós sabemos que aqui já é separado com acento. Então, aqui, pessoal, o único que está correto é realmente esse aqui, que é o quê? Uma conjunção explicativa. Não fui à praia porque estava doente. Então, aqui ela está explicando, né? Uma conjunção explicativa, explicando. Vamos mais uma, ó. Entre os usuários da língua portuguesa, o correto uso dos porquês é causa de confusão, podendo ser encontrado de 4 formas diferentes. Assinale a alternativa que apresenta seu uso correto. Então, vamos lá. Reginaldo não concebia o porquê. Então, aqui, ó, vamos lá, pessoal, já está errado, né? Ai, professora, eu não estou conseguindo entender. Por que está errado? Lembra lá que eu falei para vocês? Vamos lembrar? Ó, porquê. Vamos fazer aqui no cantinho. O porquê junto, o porquê separado. Então, aqui eu tenho uma conjunção e aqui eu tenho início de frase, tá ok? Conjunção e início de frase. Aí depois eu tenho porquê junto, com acento, e o porquê junto com acento, ele é o quê? O substantivo, tá? Ele vai vir acompanhado com o determinante do artigo ou pronomes, tá? E o porquê separado, ele é o quê? Aquele que vai estar próximo de um ponto ali isolado, tá? Ou próximo de uma pontuação, que no caso, na maioria, são pontos de interrogação. Vamos analisar a letra A. Reginaldo não concebia o porquê. Então, aqui ficaria errado, porque não teria esse acento, e seria o quê? Na verdade, teria o acento e seria junto, né? O porquê daquela reunião. Por que naquele dia tão funesto? Então, esse porquê que é um porquê de pergunta, ele é no início, ele é separado. Assim, repetidamente, por quê? Aí agora, ó, separado com acento. Apenas porque sua irmã gostava de controlar tudo. Então, apenas porque aqui está explicando. Se está explicando, não vai ter esse acento. Então, vamos lá.
Reginaldo não concebia o porquê, certinho, tá? Daquela reunião. Porque naquele dia tão funesto. Olha o porquê separado de perguntas, tranquilo. Depois, repetidamente, por quê? Perto do ponto de interrogação. Então, aqui certinho, separado com ponto de interrogação. Apenas porque sua irmã gostava de controlar tudo. Então, aqui apenas porque, esse porquê junto aqui, sem acento, porque ele está explicando o porquê que ela fazia isso. Porque ela gostava, né, de controlar tudo. Vamos ver se tem mais algum exercício, não só isso. Pessoal, então é isso essa aula. Espero que vocês tenham aprendido. Revisem novamente. Nós vamos fazer bastante exercício depois para treinar esses conteúdos. E até a próxima aula. Tchau, tchau para vocês.